Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ler aqui o livro de Mateus, capítulo 12, no versículo 22, onde fala sobre a blasfêmia dos fariseus. Vão abrindo, irmão, sabendo que é a leitura, né? Amados, inclusive, eu gostaria de até passar para vocês aqui, antes da leitura, eu queria que os servos de Deus, as servas de Deus, vocês fossem no livro de João, no capítulo 5, só para vocês entenderem por que nós estamos lendo as escrituras, que está abrindo a nossa mente, né? No livro de João, capítulo 5, diz assim, ó, no versículo... Isso é muito importante, vocês guardarem em vossos corações. Eu vou colocar aqui na tela, para que também todos possam ver, tá bom? Olha só, eu vou colocar aqui e vou deixar na tela por enquanto, tá? Olha que parte linda. Jesus fala desta forma assim, ó. Deixa eu achar aqui. Olha, esse aqui, ó. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vocês estão observando aí, louvado seja Deus, que nesta palavra aí, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, diz assim, que o Senhor Jesus pedia para que eles observassem a Escritura. Então, amados, a própria Escritura, louvado seja Deus, a própria Escritura, ela não comunica a vida, mas ela testemunha a respeito daquele que faz isso. Quem faz? Jesus Cristo, tá bom? Veja bem, irmãos, que Jesus falou assim, eu sou o caminho, a vida e a verdade, não é isso? Então, irmãos, as escrituras, ela está testemunhando a vida, ela é testemunha do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso que está escrito assim, examinai as escrituras, quer dizer, o que é examinar? É você procurar, é você ler, você está ali examinando, e ela é dela que está falando do Senhor Jesus. Então, amado, a palavra de Deus, ela está aqui falando da vida eterna, que é Cristo Jesus. Se nós olharmos e observarmos também, irmãos, nessa passagem, você pode ver que aqui no capítulo, no mesmo verso, né? No mesmo verso, você vai ver no 46 e 47, né? Olha só o verso aqui no capítulo 5, 46 e 47, que está dizendo aqui? Porque se vós cresse em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crerei nas minhas palavras? Então Jesus estava mostrando que as escrituras, Moisés escrevendo, estava já testificando do nosso Senhor Jesus, que é a palavra, é a vida, é o caminho, né? E já estava testificando de Jesus. E no versículo 47 diz, mas se não credes nos seus escritos, quer dizer, eles falavam que criam em Moisés, eles tinham os mandamentos em Moisés, e assim, então, eles disseram que creriam, mas estava falando de Jesus, então por que eles não criam na palavra de Jesus? Olha só como é interessante. Agora vocês entenderam como é importante nós lermos a Bíblia, irmãos? Aprender mais, abrir a nossa mente, para nós nos achegarmos a Deus com mais sabedoria, mais entendimento. Cada um de nós vamos crescendo no entendimento, não é verdade? Então, senti de passar primeiro esse versos para vocês, para agora nós voltarmos para Mateus capítulo 12, né? E no versículo 22, tá bem? Vamos todos lá, voltem para lá. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Pai.
Então, como todos já acharam, nós vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, esta passagem, tá bom? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: a blasfêmia dos fariseus. E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admiravam e dizia: não é este o filho de Davi? Olha, irmãos, vamos aqui olhar e observar. Vocês viram aqui que o Senhor Jesus, ele estava ali, né? Já tinha curado um homem dentro da sinagoga das mãos mirradas. Depois Jesus saiu da sinagoga e aí trouxeram um endemoniado ali. E pode observar que os fariseus, os judeus os líderes estavam também andando com Jesus, mas não com fé e com a multidão, seu coração seguindo a Cristo. Eles estavam ali seguindo Jesus para achar uma ocasião contra o nosso Mestre, o Salvador Jesus Cristo. E aqui, então, esse cego e este mudo, ele estava endemoniado, nesse caso aqui, tá bem, irmãos? E o Senhor Jesus curou, expulsando esse demônio, libertou, né? Veja que este caso aqui não é o caso de uma enfermidade de surdo e mudo. Tem a enfermidade e tem outro que teve demônio. Nesse caso foi o demônio. E tem outros que têm problemas de enfermidade, um problema na audição, um problema também no falar, e que não é o caso aqui. Nesse momento aqui era um demônio. E Jesus, por ser Filho de Deus, ele conhecia todos. Assim, então, quando Jesus fez esta obra, expulsando esse demônio, é claro que o demônio não pôde mais tampar os ouvidos do cego, do surdo, e nem também fechar a boca do mudo. Logo ele saiu, ele começou a falar, o mudo e o cego, e o demônio saiu. Agora no versículo 23, olha, irmãos, toda a multidão, não eram alguns, eram toda a multidão, se admirava dizendo: não é este filho de Davi? Amados, é tão importante isso. Vocês podem observar que a multidão também liam as escrituras, ouviam as escrituras, eles iam na sinagoga, né? Eles estavam ali, eles iam na sinagoga, ouviam as escrituras, eles eram muito também religiosos nisso, estavam lá sempre. E aí eles disseram assim à multidão: não é este filho de Davi? Irmão, se nós olharmos em Mateus, no capítulo 1, olha como o povo judeu tinha noção do filho de Davi, quer dizer, do Messias que iria vir. Aqui no livro, no 1 Mateus, no primeiro verso, fala da genealogia de Jesus. Olha o que diz aqui, ó: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, amados, a multidão, ela reconheceu, glória ao nome do Senhor Jesus, Jesus Cristo, perguntando: não é este? Só que vamos ver aqui à frente o que os fariseus vão responder. Mas os fariseus, no versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão contra os vossos juízos. Olha, amados, vocês estão observando, né, que aqui, nesse versículo aqui que está sendo apresentado para nós, louvado seja Deus, vocês podem observar, irmão, como o coração desses líderes
era um duro, cheio de pecado, maldoso. Havia muita maldade no coração desses líderes, irmãos, como nós estamos lendo aqui, né? E esses fariseus, irmãos, nós observamos aqui que foi muito claro, né? Os fariseus, ouvindo isto, eles começaram a colocar, porque eles ouviram o quê? A multidão glorificando a Deus, dizendo que não é este o filho de Davi, o Messias, o Cristo. E aí, então, quando os fariseus ouviram isso, você vê aqui no versículo 24, você pode ver que eles lançam com todo o seu coração maldoso, fala que esse indivíduo, falando assim, esse indivíduo, tratando Jesus assim como uma pessoa comum, aqui diz, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Amados, olha o que estava no coração destes judeus líderes. E aqui nós vamos entender, né, irmãos, que o Beelzebu, por que Beelzebu? Por que eles falavam de Beelzebu? Ele era, irmãos, lá no Antigo, né, lá nos Antigo Testamento, tudo, era o nome de Baal, né? E era um deus dos cananeus, daquela época, glória ao nome do Senhor Jesus. E esse Deus, ele competia com o povo fazendo uma adoração, como competia com o Deus Criador dos céus e a terra. Por isso que veio isso. Mas sabemos também, irmãos, embora que esses deuses, ele é inexistente, foram feitos de pedra, de ouro, você pode ver isso em Nabucodonosor, né? Foram feitos de pedra, de ouro, de barro, mas nada disso tem espírito, não tem vida, não tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, as pernas não andam, a mão não mexe, ele está lá, né? Não é nada, é inofensivo. Mas o problema é que os demônios estão por trás das idolatrias. Para quê? Para justamente, irmãos, fazer as suas operações religiosas, né? Para que o povo cresça nesses deuses e desviasse a atenção de um Deus que fez os céus e a terra, o nosso Pai Celestial, o Pai de Jesus Cristo e o Pai das nossas almas, que nós cremos dele. Então, amados, vamos observar isso no Salmo 106. Vamos ver o que diz aqui no livro de Salmo 106, para a confirmação do que nós estamos falando aqui, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Estou abrindo aqui. Olha aqui, vamos ver aqui no Salmo 106, já vamos logo no versículo 28, depois nós subimos aqui. Vamos lá. Ó, no versículo 28. Também se juntaram com Baal Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Agora nós vamos para o versículo 36. Vamos ver o que está aqui no 36 ao 39. E serviram os seus ídolos, que vieram a ser de um laço. Olha aqui, irmãos. Todos aqueles que servem a idolatria é um laço na vida deles. E foi o que aconteceu. Olha o 37. Demais isso, sacrificaram os seus filhos e suas filhas aos demônios. Está vendo, irmãos? Os demônios estão por trás dos ídolos. E derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e das suas filhas, sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Está vendo, irmãos, o que é uma idolatria? Irmãos, eles até matavam seus filhos oferecendo para a idolatria. O nosso Deus nunca aceitou isso, porque Ele é Deus da vida. É Ele que dá a vida para nós. Então, amado, nós não temos, glória a Deus, nós somos abençoados por termos Cristo como nosso Salvador, e nós temos a Deus, Pai Celestial, e que todos nós aqui reconhecemos, né? E todos aqui reconheçam que o nosso Pai, a paternidade dele espiritual na nossa vida. Jesus comprou-nos com o sangue do teu Filho amado, com o próprio seu sangue, Jesus comprou com o próprio seu sangue, Filho amado de Deus,
E olha como Deus ama vocês, olha como Deus ama nós, olha como o Senhor ama a multidão, a todo o povo na terra. E bem-aventurado quem se entrega, irmãos, para o Senhor Jesus, quem se entrega para Deus. Olha que bênção. Então, amados, vamos agora voltar outra vez lá para Mateus, né? No capítulo 12, agora nós estamos falando do versículo 24. Vocês viram a gravidade do pecado dos líderes fariseus, saduceus da época que Jesus estava ali? Você viu a gravidade, a maldade do coração deles? Eles dizendo que Jesus estava expulsando o demônio pelo príncipe do demônio, que é Baal-zebu, que é um dos nomes de Satanás. Essa é a verdade. Baal-zebu é isso, é um dos nomes usados para o nosso adversário. E assim, Jesus fazendo a obra do Espírito Santo e eles confundindo a multidão, dizendo que não era Deus, mas sim que eles estavam fazendo pelo príncipe dos demônios. Olha, irmão, que blasfêmia, que gravidade que foi isso, queridos irmãos. Então, nós vamos ver aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, que aqui no versículo 25, Jesus já diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Irmãos, eu gostaria que vocês vissem uma coisa aqui. Olha aqui, ó. Jesus disse, né? Conhecendo seus pensamentos. Dá uma olhadinha que você vai ver um número 14 aqui, ó, bem pequenininho na Bíblia de vocês. E se vocês olharem lá embaixo, tá bom? Nós vamos ver no livro de João, capítulo 2, versículo 25. O que vai dizer isso? Isso aqui é importante saber. Você vai ver a identidade de Jesus Cristo, irmãos. São coisas mínimas, mas que ela abre a mente de muitas pessoas. Elas estão ali, sabe, aos nossos olhos e precisamos ver, né, amados? Olha só, aqui eu vou até ler o versículo 24, que diz desta forma também. Olha que diz aqui, ó. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu só abrir aqui, bonitinho. Olha, glória ao nome de Jesus. Diz assim, ó, no versículo 24: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque todos conheciam, e não necessitava de alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Aqui mostrou a divindade do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, nós estamos vendo aqui a divindade de Cristo. Meus amados irmãos, Jesus não precisava de nenhuma pessoa dizer: ó, Jesus, ele é assim, assim, assado, aquele escriba é desse jeito. Não precisava ninguém precisar dar a vida de alguém, falar da vida de alguém para Jesus, que Jesus conhecia cada um dele. Por isso que Jesus disse que ele não necessitava de alguém que testificasse do homem, que alguém falasse de alguma pessoa, porque Jesus bem sabia o que havia nos homens. Lembra que o Senhor Jesus, ele é poderoso para sondar a mente e o coração dos homens? Aqui mostrou outra divindade do Deus Filho, tá bem? Jesus conhecia os pensamentos. Vocês lembram? Um dia os discípulos estavam indo no caminho com Jesus e eles começaram a discutir entre eles quem seria o maior no reino do céu. E Jesus nada falou com eles. Mas quando chegou em casa, Jesus falou: o que vocês estavam conversando lá no caminho? Aí eles ficaram tudo: não, Senhor, ficaram aquele jeitinho deles, né? Aí Jesus falou assim, pegou uma criança e mostrou, e Jesus relatou o que estava na vida deles, né? Se eles não fossem igual uma criança, de maneira nenhuma. O maior no reino do céu é aquele que se faz como uma criança. Olha como Jesus conhece os corações. Amados, se vocês pararem e meditar, neste momento, Deus conhece o teu coração ou não conhece? Conhece a mente de vocês? Claro que conhece. Louvado seja Deus. Eles conhecem a mente de todos que estão aqui, irmão. Louvado seja Deus. Então, por ele conhecer a mente de todos, né? Nós vamos vendo aqui, voltando para o Mateus outra vez. Eu só queria mostrar para vocês como o Senhor Jesus, ele via, olhava o coração e sabia a maldade. Aqui, irmãos, esses judeus, ele espalhou uma dúvida no coração da multidão. Amados, que ninguém ponha dúvida no teu coração.
confia em Deus, crê em Deus, tem de fé em Deus e olha, lê as palavras de Deus, lê a Bíblia, a palavra vai iluminando a mente nossa e não vai haver pessoas neste mundo, o que o inimigo possa colocar na vida de alguma pessoa para tentar confundir a nossa mente. Porque se verdadeiramente fomos entregues a Jesus, a nossa mente é de Cristo. Então ninguém vai confundir a mente de Cristo, irmão. Pois Cristo é a cabeça e o teu povo é o corpo dele. A pergunta é, você está andando com Cristo? Você está deixando a cabeça, que é Cristo, governar a tua vida, o teu corpo, que é a tua alma? Bem-aventurado tu és. Deus que te abençoe grandemente. Amados, então vamos ver aqui no versículo, continuando no versículo 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, ela não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, e como existirá o seu reino? Olha só. Então, o que Jesus ele está dizendo aqui, irmãos? Santo é o nome do Senhor. E aqui depois ele fala assim: se eu expulso, né, os demônios pelo Espírito de Deus, no versículo 27, e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão o vosso juízo. Glória ao nome do Senhor. Mas se eu expulso os demônios pelo o Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amados, o Senhor Jesus, ele fez esse argumento, né? E Satanás, ele é muito esperto, irmãos. Todo mundo sabe que ele é sagaz. O adversário da nossa alma, ele é muito esperto. Como que ele vai enfraquecer o seu próprio reino? Ele é esperto demais, ele não vai fazer isso. Vai lutar contra o seu próprio reino? Não vai, né? Uma casa, se tiver uma casa estando unida, ela vai se desunir? Não, não vai, ela está unida, está em pé, está firme, né? Agora, quando há desunião, a casa é dividida, ela não subsiste, sempre pode acontecer alguma coisa. Então, amados, os fariseus, eles estavam culpando Jesus, né? E também os discípulos também naquele tempo, você pode ver que Jesus deu autoridade para eles expulsar os demônios, curar enfermos, e isso incluía, os fariseus sabiam disso também, eles estavam incluindo até os discípulos do Senhor. E assim, amados, louvado seja Deus, nós temos que entender, querido, que o nosso Senhor Jesus, o poder dele para expulsar os demônios, ele estava mostrando que o reino de Deus já estava na terra, chegou o reino da terra. Então, isso significa que o reino do nosso adversário começou a diminuir. Irmãos, nos dias de hoje, se nós observarmos, amada igreja, você pode ver, quando nós olhamos materialmente pelos nossos olhos materiais, o pecado aumentando bastante, as mortes, suicídio, enfim, todo tipo de iniquidade está aumentando, verdade. Mas quando você olha pelos olhos espirituais, vocês têm observado que o reino de Deus também está avançando bastante? O inimigo está perdendo alma para o nosso Deus. Por que está perdendo? O nosso adversário está perdendo alma. Por quê? Porque o reino dos céus chegou na terra. Jesus trouxe essa graça maravilhosa. Todo aquele que ouviu o som do Evangelho, todo aquele que ouviu o Evangelho e crer no Senhor e consequentemente, obedece aos seus mandamentos, ou é batizado, serve a Cristo com novidade de vida, o inimigo perdeu esse reino sobre a vida desta pessoa, a não ser que a pessoa quer voltar para trás, mas se ela está verdadeiramente convertida em Cristo, o inimigo não tem poder mais sobre a vida desse cristão e dessa cristã, porque o reino já avançou. E a palavra de Deus, ele está mostrando aqui muito grande, muito claro, irmão, glória ao nome do Senhor, que Jesus, ele expulsava os demônios, estava mostrando o reino de Deus, estava derrotando todo o reino de Satanás. Está mesmo. Irmão, se vocês olharem espiritualmente, o inimigo está perdendo terreno para Jesus Cristo. Jesus vai tomar conta de tudo. Todo o reino será do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos,
Jesus precisou então vir. Foi assim que Jesus falou, né? Que ele deu assim: como pode alguém entrar na casa de um homem valente, furtar a casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente? É que Jesus fez. Jesus acabou nessa parte, o Senhor terminou com as obras do inimigo, e o Senhor Jesus manietou ele, e o Senhor começou a tirar as almas das garras dele, porque as almas estavam oprimidas, machucadas. Lembra que Jesus tem uma passagem que ele veio para libertar os oprimidos das garras de Satanás, não é verdade? Das mãos do inimigo. Então, irmão, sente alegria pelo Evangelho de Cristo, que esteja abrindo a mente de vocês. Espero que todos estão entendendo. A Irmandade está entendendo, meus irmãos? Vocês estão todos entendendo? Deixa eu abrir aqui um pouquinho para vocês. Glória ao nome do Senhor. Todos aqui estão entendendo, filhos? Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, que bênção. Glória a Deus. Louvado seja Deus, tá vendo? Então, amados, vamos dar continuidade, servindo ao Senhor. Glória a Deus na altura. Assim, irmão, Deus vai fazendo a obra, nós vamos dando glória ao Senhor. Sintam-se felizes em Cristo Jesus, irmão. Sintam muita felicidade em Cristo Jesus. Ele salvou vocês, cada um de nós, e nós devemos dar a continuidade. Tá bem, meus amados? Todos devemos dar a continuidade nesta fé cristã. Quando Jesus disse isso, Jesus mostrou que o inimigo está amarrado espiritualmente. O que quer dizer isso? Que nos filhos de Deus o maligno não toca. E como é que ele não pode tocar? Porque os filhos de Deus, os convertidos, aqueles que estão entendendo as Escrituras, ele começa a parar de pecar, ele diminui os seus pecados, porque tem consciência daquilo que agrada a Deus e que não agrada a Deus. Aí o inimigo não toca mais. Porque, irmãos, para o inimigo tocar na vida de uma pessoa, tem que cometer pecado. Entendeu? Por ele tomar posse. Enquanto isso, não. É o que aconteceu na vida de Adão e Eva. O inimigo não poderia tomar posse da vida deles, enquanto eles não pecassem. O dia que eles pecou, o inimigo tomou posse. Você viu que o diabo fez isso com Jesus? Queria tomar posse, mas Jesus não pecou. Então o inimigo teve que afastar. O diabo se fugiu da presença do Senhor Jesus, porque ele expulsou. E tem uma passagem em Tiago que diz: resista o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, se nós resistirmos o inimigo e ele foge, é porque você não peca. Ele não tem espaço na vida de um crente, de uma crente, de um servo, de uma serva de Deus que verdadeiramente sirva a Deus. Deu para entender, meus amados irmãos? Então vejamos bem aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, que no versículo 30, Jesus fala assim: que não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, com letra maiúscula, quer dizer Espírito Santo, não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, que quer dizer Jesus Cristo, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no século futuro. Santo Deus! Olha como o Senhor Jesus, irmão, ele reivindicou aqui nas Escrituras, ele reivindicou, né? Quando expulsou os demônios pelo Espírito de Deus, e depois esses judeus, foram atribuindo que isso fosse ao caso que vinha pelo Beelzebul, né? Então eles estavam fazendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E como disse, botando dúvida na multidão, né? Então, e esse poder que Jesus fez veio do Pai Celestial. Você pode ver isso em João, capítulo 10, versículo 23, que Jesus diz que as obras que ele faz, ele não faz dele mesmo, mas do Pai testifica as obras que ele faz. O Pai está com ele, que é o nosso Deus amado, Salvador, né? Então, Jesus, ele operava esses milagres, irmão. Qual era o intento do Senhor Jesus, né?
libertar o povo. Mas os judeus, os líderes judeus, ele tinha uma intenção, irmão, glória a Deus, para rejeitar o poder sobrenatural do nosso Senhor Jesus. Por que um poder sobrenatural de Jesus? Porque era do céu, não é uma... O homem natural. Irmãos, voltando na passagem do Senhor aqui, então vejamos, né? O homem natural, ele não entende as coisas dos céus espirituais, que é sobrenatural para eles, né? E aqui, Jesus, né? Esses homens estavam rejeitando o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, porque expressavam, assim, eles estavam com seu coração tão duro, seu coração tão mau, que ele expressava a rejeição de Jesus. E eles conheciam as Escrituras, amados. Eles conheciam as Escrituras do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus, ele fez isso, meus queridos irmãos, glória ao nome do Senhor, você pode ver que isso aí era os fariseus, eles tinham umas palavras maldosas, eram maldosos, tudo dureza do coração deles. Tão maldosas que os fariseus, eles revelavam a verdadeira natureza do coração dele. Quando eles falavam assim, ele expulsa o Beelzebul, eles eram tão mal, sabendo que nas Escrituras Jesus estava ali, só o Messias tinha poder para curar, para expulsar, para ressuscitar, para multiplicar, enfim, para dar vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o coração deles era ruim demais. Essa é a verdade. Hein? Por isso, irmãos, nos dias de hoje, vamos olhar o nosso coração melhor. Cada um de vocês, não deixa que essa dureza de coração penetra e fica duro. E nós temos que ser sensíveis à palavra de Deus, tá bem? Estar bem sensível. Agora nós vamos ler aqui, no versículo 33. Sim, tem uma passagem aqui que Jesus disse que não será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Então, todos esses que blasfemaram contra o Espírito Santo, vendo que Jesus estava fazendo segundo as Escrituras, e eles negando, mas ciente que era Jesus, tanto isso é verdade, irmãos, que eles sabiam que se nós olharmos aqui nos outros versos que nós temos aqui, irmãos, glória a Deus, vocês vão encontrar que eles estavam participando, Jesus fazendo a obra. Olha só, Jesus cura aquela mão mirrada, faz essa libertação do cego e do mudo, expulsa os demônios. Quer dizer, eles estavam participando dos milagres e na cura do sábado e outras obras que Jesus fez. Vocês estão lembrando disso? Eles são testemunha de tudo isso, mas eles eram um coração duro. O que aconteceu? Receberam uma condenação eterna. Não há salvação para eles, porque eles quiseram também colocar dúvida no meio do povo de Deus, fazendo que o povo tivesse dois pensamentos e ficar vazio. E nós vamos dar aqui, depois da continuidade, vocês vão entender isso que Deus está dando a graça de falar. Vamos falar sobre a árvore e seus frutos. Versículo 33. Aqui que ele está falando dos próprios fariseus, irmãos, dos próprios saduceus, líderes judeus. Olha só, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí, olha ele falando agora com os líderes dos judeus da época dele. Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Quer dizer, o seu coração são ruins. É o que Jesus estava mostrando. Eles estavam pondo dúvida no povo. Aí o Senhor disse, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Amados, Jesus ensinando aqui. Irmãos, vamos observar os nossos próprios lábios. Observa a boca de cada um, irmão. Como que nós procedemos na presença de Deus e na presença dos homens, da família, dos irmãos, tá bem? Porque o que sair da boca é o que está no coração. Nesse momento, meus queridos,
nós estamos falando do quê? Da palavra de Deus. É o que está em nosso coração, a virtude do Espírito Santo, os ensinamentos, para que nós aprendamos, irmãos, para não errar. E quando errar, errar menos, e já corre para os pés do Senhor Jesus, pedindo perdão, aos pés do nosso Pai, pedindo perdão para que o nosso espírito esteja reto, como o Espírito Santo nos fez, sempre andar na retidão da palavra de Deus. As palavras do Senhor, os seus mandamentos não são pesados, irmãos. Elas são vida para aquele que quer a salvação, para aquele que realmente se entrega para Cristo Jesus. Aí, no versículo 35, Jesus diz assim: o homem bom tira boas coisas do seu bom fruto, e o homem mau, o tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Meu Deus eterno. Irmãos, vocês entenderam? Jesus falou diante da multidão. Eles, os judeus, os líderes, colocou uma confusão na mente da multidão, falando mal do nosso Salvador, dizendo que essas obras seriam feitas pelo Beelzebul. E Jesus, então, repreende, mostra, ainda chama eles de raça de víboras, porque Jesus conhecia o coração deles. Jesus deixou bem claro que uma árvore boa, ela dá bom fruto, e uma árvore má, ela dá má fruto. Então, isso provou que os líderes, olha, irmãos, olha, amada igreja, olha como as coisas são maravilhosas. Por isso que nós temos que andar na luz da palavra de Deus, tá bem? Você viu que esses líderes, vocês vê lá em Mateus, acho que capítulo 7 ou 6, talvez acho que seja o 5, que é ali que se fala do jejum, se fala da esmola, e também, né, tem mais uma parte ali que eles fazem também, orações, né? A oração, jejum e esmola. Eles iam jejuar, desfigurava todo o rostinho deles, e toda a multidão tinha eles como santo, os mais próximos de Deus. Quando eles davam o dinheiro, né, colocava lá na urna, tinha uma buzininha ali, eles apertavam a buzina para todo mundo ouvir que ali eles entregaram uma importância. E depois fazia as orações nas praças, nas ruas, e aí todo mundo via que aqueles homens, eles eram homens próximos de Deus, bem dedicados a Deus. Jesus pega e mostra o coração deles. Todos olhando por fora, Jesus vai por dentro e falou: vocês são raça de víboras, vocês são árvores ruins, seus frutos são maus, sai da tua boca, é o que está no teu coração, né? Tendo as escrituras nas suas mãos, as leis nas suas mãos, e ainda blasfemando contra o Espírito Santo. Irmão, eles tinham ciência, viu, igreja? Eles tinham ciência do que eles estavam falando. Por quê? Porque eles conheciam as escrituras, mas não queriam aceitar ali Cristo naquele momento, não, meus irmãos. Talvez por uma posição que eles estavam, né? Que gostavam de ser bem no status, ser bem tratado. E Jesus aqui disse muito claro para eles. Então, aquelas palavras maldosas que aqueles homens falavam, irmão, louvado seja Deus, né? Então, como disse, estava mostrando a natureza do coração dele. É ruim mesmo. E aqui Jesus, ele pega e ele já vai puxando aqui toda a situação. Então, aquelas palavras deles, irmãos, que são ociosas e que são vãs, eles vão dar conta. Eles vão dar conta no dia do juízo. Nada disso vai ficar encoberto. Oh, meus amados, e hoje nós temos que olhar também, e nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras que saem da nossa boca. Cuidado por elas não serem ociosas, porque vão dar conta no dia do juízo. Então, as palavras serão, pelas próprias palavras seremos justificados, e pelas
próprias palavras também serás condenado. Vou repetir esse verso aqui, ó. Verso 37. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. A pergunta agora para todos nós que vivemos nesse século 21, com Cristo Jesus, Salvador do mundo, que desceu da sua glória. Quais são as suas palavras que saem da sua boca? Você vai ser justificado por ela? Palavras que darão glória ao Senhor, louvor ao Senhor, anunciando a glória de Jesus Cristo, o seu evangelho, mostrando o amor, mostrando a caridade, verdadeiramente a árvore frutífera, cujo o Senhor é a seiva na tua vida, o teu coração habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou a sua boca possa estar dando maus frutos, condenações, maldições, palavrões, xingamento de tudo quanto é jeito, e assim por diante. Então, amados, pela tua palavra de cada um de nós, vamos dar conta no dia do Senhor. Elas serão justificadas e as palavras ociosas serão condenadas. Amados, Deus está abrindo a mente nossa ou não está abrindo a mente nossa? A palavra de Deus está abrindo a tua mente, irmã? A palavra de Deus, irmão, a palavra de Deus está abrindo e vai abrir a mente de muitos que ouvir. É uma leitura da Bíblia, é com toda singeleza, com todo respeito ao meu Criador, ao nosso Deus, com a guia do Espírito Santo. Tenho orado muito, Senhor, para pedir essa luz, para que Ele, pelo Espírito dele, Ele possa falar com nós aqui, através da sua própria Escritura, porque quando Deus está dando a graça de falar do tempo de Jesus, porque isso é importante, nós sabemos o tempo de Cristo, e Ele é o mesmo Deus de hoje, que é o Deus Filho, então, hoje é a nossa vez que estamos aqui, o mundo mudou, a tecnologia, tudo veio para esse mundo, a alma é a mesma, o Deus celestial é o mesmo, porque você tem uma alma aí, você tem a alma vivente, Deus deu esta alma para cada um de nós. Agora, irmãos, nós não podemos ser cegos pela vaidade deste mundo. Então, amados, vamos andar com Cristo, sermos espirituais, cuidaremos da nossa vida material, cuidaremos dos nossos negócios, cuidaremos dos nossos trabalhos, mas sempre andar no Espírito, clamando, louvando, observando o que está em volta de nós, observando. Às vezes tem alma que está chorando e precisando de um socorro, e você às vezes não percebe, irmãos, não percebe. Meu Deus, que santidade! Amados, então aqui nós vimos que Jesus identificou esses líderes judeus aqui, esses judeus líderes, como árvores e seus frutos. Eles são frutos mal da época. Seus corações eram rapino diante da presença de Deus. Por isso que Jesus chamou de raças de víbora. Seu veneno é letal, seu veneno espalha e mata as pessoas. Irmãos, as palavras podem matar pessoas. Tem pessoas que recebem tanta maldição por palavra e ela inculca com isso, porque os demônios vão trabalhar sobre isso. Amados, quem um dia se alguém te amaldiçoar, repreenda em nome de Jesus e reivindica dizendo que você é filho do Deus Altíssimo e Cristo é a propriedade da tua vida. Ele pagou com seu sangue, com o seu próprio sangue, e tirou você das mãos do inimigo para ser livre na presença de Deus, em Cristo, e também ser alimentado nas pastos verdejantes, que hoje é a palavra de Deus, que te dá vida, águas tranquilas, que vão te levar para o reino dos céus. Tá bem? Vamos dar a continuidade. Agora nós vamos falar sobre o milagre de Jonas. Irmãos, no versículo 38, diz assim: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte um sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal,
porém não se lhe dará outro sinal, senão o de profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas surgirão no juízo, e com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do meio-dia, que é a rainha de Sabá, tá? Se levantou no dia do juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Entendeu? Porque a rainha de Sabá, ela não foi lá ver a sabedoria de Salomão? Pois é. E dando a continuidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui, irmãos. Sim. Versículo 43. E quando o espírito mundo tem saído do homem e anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Glória ao Senhor Jesus. Bom, amados, quando nós vimos aqui que, olha que interessante, você perceberam, irmãos, aqui no milagre de Jonas, tá bom? Vocês vê que alguns dos escribas e também dos fariseus, eles tomaram a palavra, eles ouviram Jesus falando sobre a árvore má e o fruto. Olha como eles eram tão sérios. Eles tomaram a palavra e falou com Jesus assim: mestre, e o povo não entendendo as coisas, né? Mestre, né? Que quiséramos ver da tua parte um sinal. Olha que hipócrita que eles eram. Eles viram muitas obras de Jesus, tanto que ali mesmo teve as curas, como eu falei para vocês aqui. Aqui vocês podem ver que teve a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada, também tinha aqui um cego, um mudo, que foi liberto, expulso o demônio, e esses homens aqui: mestre, queremos ver um milagre teu. Aí Jesus dá uma resposta para eles, dizendo que é uma geração adúltera. Irmão, essa geração adúltera que ele está falando aqui, irmãos, que vocês podem ler aqui, entenda o seguinte, irmãos, que eu quero ajudar vocês, que esses, um pouco antes aqui no versículo 38, que esses escribas aqui estavam pedindo um milagre. Então vamos ver aqui, né, que eles estavam pedindo um milagre. Então vamos ver se eles, os líderes judeus, eles já tinham testemunhado. Você pode ver isso no capítulo 9 de Mateus, irmãos. Eu vou voltar aqui só um minutinho. Capítulo 9 de Mateus. Olha só como eles já tinham testemunhado os milagres de Jesus. Olha, o capítulo 9 tem do versículo 1 ao 8, né? Olha só. O paralítico de Cafarnaum, tá vendo? Eu não vou ler aqui, irmãos, porque vocês podem ler aí na casa de vocês. Olha, o paralítico de Cafarnaum é um dos que os próprios escribas viram. Quer ver o versículo 3? E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfêmia. Por quê? Porque Jesus perdoou o pecado daquele homem e depois curou. Aí Jesus, conhecendo os pensamentos desses escribas, né? E falou: por que pensar em mal os corações? E aí Jesus fez aquela obra, né? Para saibais que o Filho do Homem tem poder na terra. E então, além de perdoar, ele fez aquele homem também andar. Glória ao nome do Senhor. E assim tem muito mais, tá bom? Teve muita cura da mulher que tinha o fluxo de sangue. Eles tinham visto isso, esses milagres, irmãos. Então, era realmente um coração muito duro. Agora, amados, tomamos cuidado nós nos dias de hoje. Quantas obras que nós temos feito? Vamos falar de nós hoje, amados. Hoje, quantos milagres Deus tem feito na vida de muitos nos crentes? E os crentes, às vezes, não vou falar blasfêmia, não, murmúria, essa é a palavra mais certa.
fica murmurando, ai, que Deus, vem uma prova, vem uma luta, ai, Deus não está na minha vida. Vamos ser mais fiéis ao Senhor, amados. O Senhor Deus, Ele provou tudo na nossa vida. Vocês têm dúvida acerca da salvação? Não tem como duvidar, já está plantada essa fé no vosso coração. Quando vocês e eu, nós deitarmos no sepulcro e morrermos para que o nosso espírito suba para o Senhor, e no dia da ressurreição, nós já temos essa fé. Quando Cristo descer na terra, Ele mesmo vai nos ressuscitar e vamos subir para o Ares, reinar com Ele no ar. Então, amados, igreja amada, nós temos que ser mais maduro espiritual. Toma cuidado com murmuração, ficar parecendo um dengoso, vamos dizer uma palavra mais popular. Porque isso aí também, irmãos, vai deixar o Espírito de Deus entristecido, porque as obras são manifestas. Quantas obras tem feito Deus na vida de cada um de vós? Quantas maravilhas! Então temos que tomar cuidado para não cair em um coração duro. Ela pode ser endurecida, nós não podemos ter um coração duro. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E aqui o Senhor Jesus, Ele estava mostrando isso. Exatamente isso, porque esses judeus, eles tinham testemunhado o milagre de Jesus. Então Jesus, no versículo aqui, ele fala que é uma geração adúltera. Por que a geração adúltera? Irmão, é adultério espiritual. Eles tinham no coração deles, irmão, referia deles serem uns escribas fariseus, tá bom? Revelando a rejeição de Jesus. Se eles estavam rebelando, eles estavam rejeitando o Messias, a obra de Deus, eles não são adúlteros, porque eles não estavam amando o Senhor, eles estavam rejeitando. Glória a Deus. Então aqui Jesus mostrou a eles que eles são uma geração adúltera espiritualmente, por rejeitar Jesus Cristo. Aí Jesus vai falar então de Jonas. Aí o Senhor Jesus pega, olha, eu vou falar para vocês, não vou dar nenhum sinal para vocês não, vou dar o sinal de Jonas para você, do profeta Jonas, né? Então o que ele mostrou? Ele referiu que Jonas, por estar 3 dias, né, ali dentro do ventre do grande peixe, e Jesus também teria que estar 3 dias no seio da terra, ele comparou Jonas. O que Jonas fez? Jonas, irmãos, ele quando o grande peixe engoliu ele e desceu para as profundezas do mar, Jonas praticamente, irmãos, você sabe, pela a natureza, né? Quando um animal se alimenta, ela tem a sua digestão. Ele é um alimento para aquele peixe, embora que foi Deus que mandou, né? Olha como Deus guarda. O profeta se sentiu já morto. Ele estava morto, ele estava misturado com os lodos dentro do ventre daquele animal. E 3 dias, irmão, o pavor que estava ali ele. E lá dentro, das profundezas do mar, e o peixe lá dentro, e ele dentro de um ventre ainda, ele fez uma oração a Deus. E Deus ouviu a oração de Jonas. Amados, o que nós aprendemos aqui hoje? Que a tua oração Deus ouve, irmãos. Agora, a nossa oração, ela precisa ser uma oração de um homem, uma mulher de Deus, que realmente se entrega para Ele. Porque se for um homem e uma mulher de Deus que se corrompe, aceita Jesus, aceita Cristo, mas se corrompe, quer viver na vaidade desse mundo, vive no pecado, como que Deus vai ouvir uma oração de uma pessoa que não guarda os mandamentos dele, que não quer andar com ele? Porque é o que os líderes fizeram aqui. Eles rejeitaram Jesus, adulteraram contra Deus, porque era uma geração má e adúltera espiritualmente. Irmãos, se a pessoa rejeita, como é que umas pessoas rejeitam Jesus? É pecando, é manter a sua vida no pecado, continuar pecando, não está nem aí com a situação, não quer nem saber o que vai acontecer no futuro, e só quer viver o prazer desse mundo. Isso é um adultério também espiritual, sabia? Por quê? Porque não segue o Criador e quer seguir ao mundo. O mundo quem é? Quem governa o mundo, aqui dizendo, desse século, o mundo secular, é o adversário, tá vendo? Então, amado, aqueles que querem ser amigo do mundo,
está instituído inimigo de Deus. E se é inimigo de Deus, não tem como entrar no céu. Aqueles que é amigo de Deus, ele é inimigo do mundo. E aqueles que são amigos de Deus, têm como entrar nos céus. É muito simples. E precisamos ter essa sabedoria, esse entendimento nas escrituras da palavra de Deus. E aqui o Senhor Jesus, ele mostrando, né, como disse para vocês que Jonas estava lá. E o Senhor ouviu a oração de Jonas, falou para a baleia, enviou a baleia até Nínive e ela vomitou Jonas. E Deus não permitiu que o aparelho digestivo desfizesse de Jonas, de jeito nenhum. Não. E ela então devolveu Jonas a Nínive. E Jonas saiu pregando a palavra de Deus. E olha aqui, irmãos, ele disse também que ele também ia ser crucificado, que ia morrer e também sepultado, e no terceiro dia ele era ressuscitado. Ele falou em vida. Amados, medite comigo, meus irmãos. Jesus falou em vida para eles. E não tinha cumprido ainda, hein? Jesus estava em carne ainda. Irmãos, tem uma passagem, eu queria ver aqui se é Lucas, eu queria mostrar uma coisa que vai fazer sentido com a palavra que nós estamos falando aqui, né? Que vocês podem ver que tem uma passagem, até vocês me ajudem aí, irmão Adilson, se o irmão for rápido aí, me ajuda. E quando o Jesus ressuscitou e aqueles soldados viram, os soldados correram lá para os homens sacerdotes, disseram que Jesus tinha ressuscitado. Aqueles homens deram um dinheiro tão grande para eles mentirem para a corte que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Está aqui, glória ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu só achar aqui. Glória a Deus. Eu não sei se está em Marcos ou aqui em Mateus mesmo. Eu vou dar uma olhada aqui em Mateus. Deixa eu ver se está aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, para não tomar tempo de vocês, mas vocês provavelmente lembram dessa passagem, que senão eu vou tomar um pouquinho de tempo aqui de vocês. Mas aqui tem uma passagem, irmãos, que Jesus, quando ele foi ressuscitado, né? Vocês podem ver que aqueles homens, os policiais, os guardas da época, né? Eles ficaram assustados e eles correram então lá para os sacerdotes e contou tudo o que tinha acontecido, né? Irmãos, e naquele momento que eles contaram tudo aquilo lá, os sacerdotes, os homens lá, deram dinheiro para eles, muito dinheiro. E ele falou, mas e a guarda? O que vai falar de mim? Não, nós vamos persuadir os governos para não suceder mal nenhum a vós. Eu não lembro aqui agora, mas na outra reunião eu vou passar para vocês, mas vocês vão procurar aí, vocês vão achar, tá bem? Se alguém achar aí, pode colocar, escreva aí para mim, que aí eu ajudo a terminar o assunto, para vocês verem como é que esses homens conheceram. Por isso que Jesus falou, importa que também ele vai para o seio da terra, isso ele falando em vida. Irmão, depois que Jesus ressuscitou, não estava claro que ele tinha conversado isso com esses homens? Estava muito claro, mas eles, né, coração duro, árvore má, frutos ruins, né? Meus irmãos, que nós nos convertemos aqui agora, em nome do Senhor Jesus, pela palavra de Deus. Mateus 28:11, irmã Ângela, Deus te abençoe. Amados, a servinha de Deus me ajudou aqui. Olha aqui que diz aqui em Mateus, né? Olha, no versículo, Mateus 28, versículo 11. E quando iam, eis que algum guarda chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, olha agora a mentira, olha como esses homens, o coração é ruim mesmo. Dizei, vieram de noite os seus discípulos, dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança.
Olha a maldade do coração desses líderes da época, irmão. Como eles eram ruins, como eles eram raça de víbora, como Jesus disse. Amada igreja, mentirosos. Os discípulos não tinham poder para chegar ali e quebrar aqueles lacres que estavam, os selos que estavam lá, uma pedra enorme e soldados. Você acha que o soldado não acordaria, irmão? Mas que mentira absurda! Mas é assim, os filhos de Satanás são mentirosos, né? Eles mentem mesmo, irmãos. E assim, você viu que Jesus falou para ele: vós sois filhos do diabo, porque o diabo mente, vocês... Olha como Jesus é claro. E aqui diz aqui no versículo 15, e eles, quem? O soldado, recebendo dinheiro, quer dizer, corruptos, soldados corruptos, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, pela mentira desses líderes dessa época. Glória ao nome do Senhor. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Para quê? Para criar confusão, para que o povo não cresça no evangelho. Mas, irmão, Deus é Deus, Jesus é Jesus. O Senhor está no céu, na terra é poder. Glória a Deus. Tá vendo, irmãos? Jesus provou para esses homens aqui no versículo do 38 em diante, que Jesus ia ressuscitar. Está provado, mas não adianta. O coração, quando é duro, irmão, é só Deus para ter misericórdia. Mas vamos lá, vamos dar a continuidade para terminarmos. Aí Jesus faz aqui no versículo 41, ele diz que os ninivitas ressurgirão no juízo. Então, no dia do juízo, irmão, todas as almas vão aparecer lá, todos que não estão escritos no livro da vida. Os ninivitas, por não ter conhecido Cristo ainda, né? Mas eles aceitaram. Você viu que Jonas entrou dentro daquela cidade e ele pregou, né? Glória ao nome do Senhor. Ele pregou dizendo que aquela cidade seria destruída pelas iniquidades e pecado. O rei creu e o rei começou a mandar um edito que todos se vestissem de saco e cinza, cobrisse de cinza até os animais. E todos... Lembra que Jonas foi para um monte e ficou esperando Deus destruir aquela cidade. E Deus depois, em resumo, Deus falou para ele que por causa da boboreira, ele queria morrer porque a boboreira morreu, e Deus falou para ele: se você se preocupou com a boboreira, imagina este povo que se arrependeu. Por que eu vou destruir eles se eles se arrependeram do seu pecado? E é aqui que Jesus disse, os ninivitas vão ressurgir, né, no juízo com esta geração. E os condenarão. Por quê? Porque não se arrependeram com a pregação de Jesus. O próprio Messias está ali. Ô geração má e adúltera, né, irmão? Que era aquela época, eles estavam lá. Estavam lá, Jesus... E eles não aceitaram. Então os ninivitas, se Jesus estivesse na cidade de Ninivita, eu creio que tinha convertido todo mundo ali. Esses não, coração ruim. Aí, meus irmãos, Jesus diz: eis aqui quem está maior que Jonas, sou eu, o Cristo. A palavra fala de mim, as escrituras testificam de mim. Examinai a escritura, vós que cuidais nela ter vida, ela testifica de mim. As escrituras testificavam de Jesus Cristo. Aí, irmãos, ele falou também da rainha de Sabá, que, nossa, ela ficou muito maravilhada das obras que Deus fez na vida de Salomão. Ela também, glória ao nome do Senhor, né? O Senhor disse que está ali maior do que Salomão, que é Cristo, né? Então, agora, aqui é importante, irmão, esse aqui eu quero ler e vocês prestam bem atenção. Isso aqui é muito importante vocês entenderem, Versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz o espírito, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Quer dizer, a casa que ele saiu, e voltando a isso, a casa que ele saiu, ele volta lá, não encontrou paz no deserto, ele volta, encontra a casa adornada, limpa, varrida, perfeita, só que está vazia, ninguém ocupa esta casa.
Aí o que ele faz? Ele não vai entrar sozinho. Aí ele sai, olha o que faz. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, habitam ali. E o seu último estado desse homem, piores do que o primeiro. Assim acontecerá também com esta geração má e adúltera. O que Jesus estava dizendo? Quem é a geração má e adúltera mesmo? Os líderes fariseus, saduceus, os escribas, os sacerdotes, né? Aqueles homens que queriam destruir a vida de Jesus, não estavam botando blasfêmia, falando blasfêmia, botando confusão na mente da multidão. E aqui, então, as palavras, né, irmãos, também que vai acontecer naquela geração. Jesus estava falando sobre isso, né? Então, aqui, querido, estava mostrando, irmãos, aqui nós podemos ver que estava mostrando um argumento. Jesus estava mostrando ali, por uma forma de palavra, que Jesus estava expulsando os espíritos malignos das pessoas atormentadas. Mas os líderes, os judeus naquela época, os irmãos, né, eles estavam desencorajando, né, as pessoas a aceitar a ajuda do nosso Deus eterno, o governo do nosso Criador, do nosso Senhor Jesus. É isso. Esses líderes os líderes que eram os escribas, os fariseus, os judeus, né? Os líderes ali, os grandes, Jesus fazia as obras e eles estavam tirando a coragem desses homens, né? Glória ao nome do Senhor, desencorajando eles de aceitar Jesus. Vocês lembram um pouco atrás? Ele fala, ele aí está expulsando os demônios pelo príncipe demônio Beelzebu. Olha lá, vai tirando, desencorajando totalmente a multidão que estava ouvindo. Então, o que aconteceu? Jesus faz a limpeza, esses homens, eles estão tirando a força para quem que dá ouvido a eles, né? Então, veja, esses homens tirando a fé do coração deles, desencorajando eles e, de certa forma, não aceitando a ajuda do Senhor Jesus, né? E do governo de Deus, porque vem através do Senhor Jesus, porque nós agora estamos governados pelo nosso Senhor Jesus, o nosso Pai Celestial. Estamos falando isso espiritualmente, né? Então, o que acontecia com as pessoas? Deixavam elas vazias, porque esses fariseus estavam tirando as palavras, tá? Eles estavam tirando a coragem deles tomarem as decisões na vida dele para Jesus Cristo. E eles traziam esses argumentos. Então, deixavam aquelas pessoas vazias, vulneráveis. E aí, o que ia acontecer? Se ela está vazia e está vulnerável, um mal maior ia acontecer com elas. Era isso que Jesus estava explicando aqui, tá bem? Os espíritos saíam, aquela pessoa tinha que tomar coragem e falar, não, Senhor, eu vou te seguir, e aí o inimigo nunca mais entraria na vida dele. Mas o inimigo usava dos fariseus para tirar essa coragem da multidão, e elas ficavam vazias. Aí vinham os maus piores na vida dela, mais do que já tinha acontecido. Jesus estava se referindo a isso na vida deles lá. Tá bem, irmãos? Então, nos dias de hoje, nossa vida é o seguinte, amados. Nós aceitamos Cristo, a nossa vida não é mais vazia, estamos adornados. Quais são os adornos? Nossa fé em Cristo, os dons celestiais sobre nós, o amor de Jesus Cristo, os seus mandamentos é adorno, os seus ensinamentos é adorno, a sua palavra, né? Glória à sua doutrina, tudo adornando a noiva de Jesus. Então, hoje, nós não somos vazios. Agora, irmãos, se nós não aceitarmos os adornos de Cristo, desta forma, fica vazio. E se ficar vazio, lógico que a vida dessa pessoa será pior do que era antes. Por quê? Porquanto ela ficou vulnerável, não aceitou, aceita no começo, mas desiste. Irmãos, nós vamos, em nome de Jesus Cristo, prosseguindo essa marcha até a volta dele. Glória ao nome do Senhor Jesus. E para finalizar a leitura da Bíblia, agora vamos falar sobre a família de Jesus. Ai, que obra linda aqui, irmãos. Veja,
Versículo 46. E falando ele, Jesus, né? Falando ele ainda à multidão, em que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém: eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, Jesus, ele, respondendo, disse-lhe ao que lhe falara: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que estás no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Glória a Deus. Amados, veja bem, ali Jesus estava fazendo um discurso, irmãos, vocês podem ver aqui, e o Senhor Jesus, ele estava fazendo um discurso, e alguém parou ali o discurso de Jesus e falou: olha, aí fora está sua mãe, está os seus irmãos, e quer falar com você. Jesus, então, estendeu as suas mãos, antes de perguntar, né? Jesus, respondendo, e diz: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Meus irmãos? Aí Jesus estendeu as mãos, observe isso, que coisa linda, estendendo a sua mão para os seus discípulos. Estava toda a multidão ali, aí ele vai e estende a mão para os discípulos, mostrou ali os discípulos, aí Jesus aponta para ele e diz: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Aí ele diz: por quê? Aí ele responde: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que estás no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Irmãos, se nós estamos fazendo a vontade do Pai que estás no céu, além de Cristo ser nosso Salvador, é nosso irmão. Olha que coisa linda. Meu Deus, como ele deu um privilégio que nós não merecemos, igreja. Jesus deu um privilégio que ninguém... Agora veja, alguém pode pensar assim: será que Jesus desprezou seus pais, a sua mãe e seus irmãos? Não, irmão. O Senhor Jesus, ele prezou o seu relacionamento espiritual, primeiro espiritual. Ele prezou isso, seu relacionamento espiritual com os seus discípulos. Olha que obra linda. Acima de tudo, irmãos. Meu Deus, é uma coisa muito séria, né? Glória ao nome do Senhor. Então, ele fez desta forma. Ele prezou um relacionamento com seus discípulos espiritualmente, acima do seu relacionamento com a sua mãe, com seus irmãos, fisicamente, que é a sua família, tá bom? Mas depois nós vamos ver isso mais tarde, irmãos, que a fé também raiou nos seus irmãos, na mãe também, raiou a fé neles também, em seu coração, e depois os membros da família de Jesus, os seus irmãos, também aceitaram Jesus Cristo, né? Aí alguém vai falar assim: mas, meu Deus, eles aceitaram na hora? Não. Você pode ver uma parte lá que a mãe falou assim: Jesus, vai para outra cidade e faz os seus milagres lá, suas obras lá. Quer dizer, mostrou um pouco falta de fé entre a mãe e os irmãos dele. Isso está em outra parte. Depois que Jesus falou isso, mais para frente, na morte do Senhor Jesus e a ressurreição dele, eles entenderam. Tanto é verdade, irmãos, que se você abrir aqui, vamos ver em Tiago, para finalizar, Tiago, capítulo 1, e também Judas, no capítulo 1, esses aqui são os irmãos de Jesus Cristo, por parte, né, de mãe, né, porque Jesus veio do Espírito Santo de Deus usando de Maria. Depois que Maria teve Jesus, José teve relacionamento com ela e veio ter os seus irmãos e suas irmãs. Vamos ver aqui em Tiago, capítulo 1, como que diz? Diz assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que andam dispersas, saúde, glória ao nome do Senhor Jesus. Esse aqui era um dos irmãos de Jesus. Judas, a mesma forma, irmão. Olha que obra linda. Aleluia. Judas, primeiro Judas diz assim: e Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aí, ó, Judas era irmão de Tiago, que Tiago era irmão de Jesus, tá? Por parte de mãe. Diz assim:
Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e a caridade, que é o amor, vos sejam multiplicados. Amém. Estas são as explicações, né, da Bíblia, da palavra, de como nós nos encontramos. Agora, no dia de hoje, meus amados, nós vimos aqui como que Jesus tratou da situação de cada um deles. Você viu que Jesus esticou as mãos dele, estendeu a mão dele e falou: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Irmãos, nos dias de hoje, prevalece a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estendeu as mãos para nós. Você faz a vontade do Senhor. Cada um de nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Ele te dá essa honra. Eis aqui a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai são meus irmãos. Glória a Jesus. Entendeu isto? Entendeu? Então, irmãos, a partir de hoje, cada dia, começa a meditar mais no Senhor. Viva Ele. Em nome de Jesus Cristo, haja alegria na tua alma, alegria no teu espírito, lembrando que se você faz a vontade do Pai, você verdadeiramente, diante do Senhor, dos céus, da terra, até os inimigos sabem que você é também um servo de Deus, irmão de Cristo Jesus, filhos e filhas do Deus Altíssimo. É maravilhoso isso, né, irmãos? Vocês estão felizes por receber a palavra de Deus, essa oportunidade tão santa, maravilhosa de conhecermos Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós fomos batizados, vemos crescendo, às vezes nós não prestamos atenção nos interesses de Cristo, e só nos nossos interesses. A partir de hoje, irmão, vamos deixar os nossos interesses nas mãos do Senhor e vamos nos interessar na Tua palavra. Busca o reino e a Tua justiça, busca o céu, as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o conselho da leitura da palavra de Mateus 12. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória